nosso vídeo falaremos do complexo de Telêmaco em confronto ao complexo de Narciso e aquele de Édipo, e enfrentaremos a figura do filho, falando um bocadinho destes três complexos da mitologia grega que os psicólogos hoje utilizam muito na formação da nossa juventude. Começamos por falar de um psicólogo italiano chamado Massimo Recalcati, que se serve muito destes complexos para falar da formação que nós devemos dar ao jovem de hoje. Então, para Massimo Recalcati, o complexo de Telêmaco encarna o sentido e o desafio das novas gerações. Hoje vivemos o tempo da evaporação da figura do pai, ou em outras palavras, o esvaziamento da figura paterna, desta figura que encarna, digamos assim, humanamente a lei, a disciplina, a virtude, a tradição, que nós habitualmente chamamos de pai, ou até a pátria, as coisas do pai. A figura paterna é a encarnação do sentido humano da lei, e esta figura hoje nas nossas instituições formativas ficou dissolvida, diluída, ou até se esvaneceu. Como Telêmaco, as novas gerações se encontram numa encruzilhada, podem limitar-se a esperar melancolicamente o retorno do pai. O Telêmaco tem os seus olhos no horizonte, à espera que Odisseu retorne da guerra de Troia, onde está a combater. Ou então, na ausência de Odisseu, o pai de Telêmaco, o próprio Telêmaco é chamado, nestas circunstâncias, a fazer a figura do pai, a representar a figura do pai, a ser ele o pai da casa, que está em desordem nessas circunstâncias pela presença massiva dos pretendentes da mãe. Todos os cidadãos de Ítaca, de certa idade, querem casar-se com a mãe de Telêmaco. Então, esta responsabilidade coloca Telêmaco a empreender uma viagem à procura desta figura paterna, sobretudo a consultar os antigos amigos do pai, se têm uma informação precisa sobre a figura do próprio pai. É esta viagem, este colocar-se em movimento, que vai fazer com que Odisseu também retorne e recoloque a ordem na pequena cidade de Ítaca, onde os pretendentes da mãe colocaram esta pequenita cidade em desordem. Sobretudo, esses pretendentes estão a esbanjar a herança de Telêmaco, porque na ausência do pai eles não querem trabalhar e exigem que Telêmaco lhes garanta o sustento naquele período em que a sua mãe não se decide de escolher um deles como seu esposo. A psicanálise se serve da mitologia grega para trazer à luz aqueles comportamentos obsessivos da pessoa humana. Hoje, então, nós temos esta oportunidade de contar a história mitológica desses três personagens da mitologia grega: Édipo, Narciso e Telêmaco. Nesta linha, contaremos esta ideia, digamos, desse complexo
para que também respondamos a estes comportamentos obsessivos que hoje vivemos na nossa sociedade. Então, o nosso processo será Édipo, Narciso e depois falaremos de Telêmaco. Para falarmos da figura do filho, quem é o nosso filho hoje? Porque hoje nas nossas casas, nas nossas instituições, nas nossas escolas, temos essas três figuras de filhos. Um filho que é Édipo, um filho que é Narciso e um filho que é Telêmaco. Nós escolheremos entre os três, preferiremos a terceira figura, que é aquela de Telêmaco, em detrimento a esta de Édipo e de Narciso. Bom, essa é uma escolha nossa. Explicaremos por que escolhemos Telêmaco em detrimento de Édipo e de Narciso. São três imagens possíveis de ser filho hoje. Um filho Édipo, um filho Narciso e um filho, digamos assim, Telêmaco. Édipo é aquele filho que quer matar o próprio pai. Ele se sente antagonista com o pai, pretende matar o próprio pai para casar-se com a própria mãe. Contaremos também a pequena história, ou em breves contaremos a pequena historinha de Édipo em relação à figura de ser filho hoje. Narciso é aquela figura daquele filho que faz culto, adora a própria imagem, a autoimagem. E ele tem como instrumento principal o espelho. Narciso e o espelho são uma só coisa. Narciso precisa sempre do espelho que diga a ele aquilo que ele quer naquele preciso momento. Até o ponto de Narciso modificar-se a si mesmo para que corresponda à ideia, à figura que o espelho lhe pretende dar. Depois Telêmaco, este filho que está na expectativa do pai, espera pelo pai, vai à procura da figura do pai. Por isso nós preferiremos esta figura do que as duas anteriores. Começamos então a apresentar a primeira figura, que é Édipo, não é? Na lenda grega, Édipo é filho de Laio e Jocasta. Laio é seu pai e Jocasta é sua mãe. Laio era rei de Teba, a cidade que fora assolada por uma peste. Por causa dessa peste, Laio consulta o oráculo, o oráculo de Delfo, e o oráculo lhe diz, lhe dá a trágica notícia sobre a própria sorte e sobre a sorte de Tebas, que é a sua cidade. Então, o oráculo de Delfo diz a Laio que ele virá a ser morto pelo próprio filho. Com isso, com esta morte, Tebas estará em paz. Como se Laio fosse ele a encarnação da maldição que assola a cidade. Ele, sabendo que virá a ser morto pelo próprio filho, pede a um dos seus escravos para que leve o seu filho para longe da cidade de Teba, não é? Para que o mate. O servo amarra o filho, nesse caso Édipo, numa árvore, de cabeça para baixo. Só que pronto, um dos pastores encontra este filho amarrado e lhe assume. Este pastor era de Corinto. O rei de Corinto depois vai adotar este filho como seu e Édipo vai crescer então como se fosse o filho do rei de Corinto. Quando adulto, Édipo decide então abandonar a cidade de Corinto, onde cresceu, e ir para Teba, consultar também o oráculo
E o oráculo lhe revela sobre a maldição que assola a sua família de origem, que nesse caso o seu pai Laio e a sua mãe Jocasta, o oráculo ainda lhe revela a verdade dizendo que ele mataria o próprio pai e se casaria com a própria mãe. Desconsolado com a notícia do oráculo, ele segue então em direção à cidade, nesse caso a cidade de Teba, e no meio da sua jornada acaba numa encruzilhada, e na encruzilhada encontra um senhor, um rei, um senhor rei, um senhor benstante ali com as suas guardas, então entra em conflitos com este rei, com este senhor. No conflito, na briga, acaba matando este senhor, e não sabendo que este era o próprio pai, ele mata o senhor, e quando queria entrar na cidade, se encontra com a esfinge. A esfinge é uma figura divina que parte era leão, parte era uma mulher, parte leão, parte mulher. Esta esfinge desafiava os habitantes de Tebas, todos os habitantes, colocava sempre enigmas, as pessoas na prova com enigmas, e quem não conseguisse responder ao enigma era devorado por esta esfinge. Então, esta esfinge aterrorizava os habitantes de Teba com as seguintes perguntas. Que criatura que anda com 4 patas pela manhã, 2 patas pela tarde e 3 patas pela noite? Édipo consegue responder positivamente a estas questões. Ele diz que é o homem e explica. O homem, quando criança, caminha por 4 patas, ou seja, ele engatinha. Quando adulto, caminha sobre os próprios pés, os 2 pés, e na velhice caminha amparado por uma bengala ou mesmo uma muleta. A esfinge, sabendo que Édipo conseguiu responder ao enigma, se lança do precipício, então acaba morrendo. Com a vitória da esfinge, Édipo ovacionado como rei, toma o lugar do rei que tinha morrido na encruzilhada, e ali acaba casando-se com a princesa, que era Jocasta, a própria mãe. Depois, mais tarde, quando Jocasta se apercebe que terá seguido, digamos assim, a sua vida terá seguido as palavras do oráculo de Delfo, ela mesma acaba matando-se, e Édipo acaba furando-se os olhos, ficando cego. Yeah. Então, a partir dessa história mitológica grega, se tiram algumas conclusões sobre a vida, digamos assim, do crescimento humano, sobretudo na fase da adolescência. A maior parte das vezes, segundo a psicologia, a psicanálise, os adolescentes têm esta tendência, esse antagonismo contra a figura paterna ou materna nesse sentido. Quando é o rapaz em relação ao seu pai, se diz que está a viver o complexo de Édipo. Quando é a menina em relação à sua mãe, se diz que está a viver o complexo de Eletra. Esta evaporação da figura do pai, essa evaporação da figura da mãe, o pai normalmente representa humanamente
A lei, como explicamos, representa a disciplina, representa a virtude, e a evaporação desta figura torna a nossa vida difícil. E os adolescentes perdem a experiência do impossível, porque a figura do pai representa este impossível, esta coisa difícil, a virtude, a disciplina, a lei, a norma, a tradição, que é, digamos assim, uma herança que o pai ou a mãe deixa para a geração vindoura. Quando evaporamos, esvaziamos esta tradição e nos colocamos a nós no centro, aqui adentra então a ideia do narcisismo. Deixamos de ser já Édipo, este antagonista contra a tradição, este antagonista contra o bem, a cultura, a herança que os pais nos dão. Então, adentramos-nos naquilo que falaremos do narcisismo assassino. O pai é o guardião do impossível, como dizíamos, da lei, da disciplina, da norma, desde o nosso ponto de vista, da herança que os pais deixam para nós. E a evaporação do pai e da mãe implica a dissolução dessa guarda, dessa vigilância. Essa custódia, perdemos algumas virtudes, alguns aspectos da nossa vida social. A vigilância, a guarda, a custódia, a capacidade da conservação da tradição, a capacidade da inovação, porque nós inovamos quando temos presente a tradição dos nossos antepassados. A evaporação disso nos dissolve, então, num todo que não tem configuração em nossa vida. Não sabemos mais quem realmente somos, que nome temos, a que sociedade pertencemos. Nós vivemos um mundo, um globalismo, como muitas vezes se diz, um comum. E aqui adentra, então, a força de tentarmos nos ir afirmando, perdemos a identidade, para dizer assim. E quando nós perdemos a identidade, não sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Somos uma coisa digamos assim, amorfa, uma coisa amorfa, inertes. Aqui, então, quando perdemos a figura do pai, essa evaporação da tradição, essa evaporação, digamos assim, da herança paterna, adentra a figura de Narciso. Narciso é outro mito grego, não é? Que nos fala de um jovem que é belo por natureza, ele próprio apaixona-se pela própria beleza num charco, e do charco já não quer mais sair, ele vive contemplando a própria natureza, a própria beleza eternamente. É uma característica muito forte dos adolescentes, que têm o espelho no bolso, para dizer. Eles querem ver a própria imagem, a autoimagem, querem mostrar-se que têm beleza, que são belos, enfim. E, entre parênteses, gostaria de sublinhar que a beleza é uma daquelas coisas que passam. Então, Narciso nasce da morte do pai, e a figura de Narciso é um autoafirmar-se desmedidamente, um eu tão grande tamanho, que não tem medida. A ideia, digamos assim, da rã e do boi. A rã que quer ser o boi, a rã que quer ser o boi, esquece dos próprios limites, quer mostrar que é do tamanho do boi, ou se calhar superior ao boi.
Essa é a ideia de Narciso. É uma patologia, Narciso é uma patologia, psicologicamente falando. Estou aqui a citar as ideias dos psicólogos. Por favor, se um psicólogo me escute, escreva aqui debaixo do vídeo a respeito disso. Se estiver eu errado, por favor, também corrijam aqui, né? Porque entendo eu, naquilo que leio, naquilo que escuto dos próprios psicólogos, a sociedade hoje está muito caracterizada por um narcisismo mortífero. Narciso morre mesmo contemplando a própria imagem, autoafirmando-se, como estávamos aqui a contar, aquela fábula da rã e do boi. Pela ausência da possibilidade de fazer experiência do impossível, caracteriza-se Narciso. Ele não quer seguir as normas dos pais, da tradição. Não quer, quer dizer, a ideia de matar mesmo, assassinar o pai e para autoafirmar-se. A ideia, dizem, das nossas independências africanas, não é? Ideias narcisistas. Esquecemos que crescemos com a figura do pai, crescemos com a boa transição. Angola agora vai completar 50 anos de independência, 50 anos de independência, e ainda estamos num auto-narcisismo fortíssimo, mortífero, assassino, para dizer em outras palavras. Narciso vive contemplando a própria imagem fria, uma imagem fria, petrificada, uma imagem que não lhe faz crescer, não lhe abre ao futuro, nem ao passado, nem mesmo ao presente. É um presente assim, efímero. Narciso e o espelho não se deixam. Se a gente entra nas nossas instituições escolares, universidades, nas nossas igrejas, a gente encontra uma beleza, uma primavera. Uma primavera da vida, uma primavera. Jovens belos, lindos, mas que todos estes procuram simplesmente a imagem, a auto-mostrar-se. Poucas vezes nos encontramos com pessoas que queiram mesmo procurar conteúdo nestes lugares de cultura, as escolas, as universidades, os centros de cultura, as bibliotecas, enfim, poucas vezes. A maior parte deles pensam que aquele é um lugar de passagem de modelo para mostrar a própria imagem. Então, vivemos hoje numa sociedade super narcisista. O eu é super afirmado, super vincado, eu aqui, eu ali, enfim, todos os problemas partem do eu, e o nosso mundo gira à volta do nosso próprio eu. Nunca saímos disso, nunca vamos, como faz Telêmaco, nunca empreendemos uma viagem à procura da figura paterna, da tradição, da lei, da disciplina, da virtude, da felicidade. Estamos sempre com o nosso próprio espelho, o espelho no bolso, como muitas vezes digo, levamos o espelho no bolso. Então, Narciso é esta figura, digamos assim, que se vira para si mesma e quer afirmar a própria imagem, a autoimagem, mais do que ver o mundo que está do lado de fora. Depois de Narciso, então, entra a figura de Telêmaco. Telêmaco vem romper esta harmonia que existe entre Édipo e, digamos assim, que quer matar o próprio pai, e depois Narciso, que só quer firmar-se na sua imagem. Então, Telêmaco vem romper com essa harmonia, vem escancarar
este status quo para afirmar um outro percurso de interpretação do nosso crescimento humano. Telêmaco representa a figura do filho, no qual se devem colocar em evidência duas faces, né? A primeira face é aquela que nos traz a Odisseia, a face da nostalgia. No fundo, Homero descreve Telêmaco como o filho que espera pelo próprio pai. Telêmaco é aquele filho que brama, sonha, quer a figura paterna. Telêmaco ama a tradição dos seus pais, gosta da lei, gosta da virtude, gosta do bem, gosta da cidade, porque a cidade é sempre construída pelos os nossos pais, a nossa tradição, as nossas aldeias. É uma fase que não esgota a complexidade de Telêmaco. Uma face que não esgota a complexidade de Telêmaco, esta da nostalgia, porque Telêmaco teria outra face que explicaremos mais tarde. Essa face da nostalgia, dessa espera do pai. Telêmaco espera pela figura do pai, pela glória que representa o nome do pai, a força que tem a figura paterna, o heroísmo que o pai traz. Espera que o pai retorne e no final coloque ordem na ilha de Ítaca, na sua casa onde os pretendentes a desordenaram. Coloca ordem na cidade amada. Ele espera que o pai venha colocar ordem na pequena cidade amada por Odisseu. Pode-se dizer que existe uma evocação, uma oração, um sonho, uma brama na vida de Telêmaco em relação à figura do pai. O filho tem esta evocação a fim de que o pai retorne são e salvo e venha fazer vincar a sua figura na cidade desordenada. Portanto, Telêmaco, como descreve o próprio Homero, está na praia. Homero descreve Telêmaco na praia, olhando o horizonte do mar das ondas e esperando que nessas ondas, no horizonte, se entreveja, digamos assim, as embarcações do pai retornando vitorioso da guerra de Troia. Esta é uma belíssima representação. Telêmaco está na praia, fugindo da casa onde os pretendentes a colocaram em desordem, fica na praia sempre pelas tardes, olhando no horizonte se o pai não retorna da guerra de Troia para colocar ordem na pequena casa real de Ítaca e também na cidade onde está. Então, Telêmaco vive desta oração, dessa invocação, deste sonho, deste esperar que o pai retorne. Como se fosse nós, os católicos, nesse tempo do Advento, que esperamos que Deus envie o Emmanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz, o príncipe da justiça, como se fosse esse Odisseu nosso que nos venha recolocar em ordem a nossa vida e a nossa cidade onde habitamos. O nosso tempo é o tempo no qual perdemos a figura do pai. Como dizíamos, hoje a figura do pai está evaporada pela figura de Édipo e pela figura de Narciso. Então precisamos que esse Telêmaco nos ajude a recolocar no centro de nossa vida a figura do pai, que foi jogado fora pela contestação, digamos assim, das nossas sociedades e, sobretudo, desta geração chamada a geração Z, aquela que nasceu do ano 1990 ao ano em que vivemos nós. Mas nós não podemos viver sem a figura do pai e então Telêmaco é a nossa grande representação. Nós não podemos viver sem a figura do pai. O nosso passado é característico a nós e o nosso futuro depende de que maneira, digamos assim, do nosso passado.
Telêmaco é seria a figura que nos lembra a necessidade do Pai e do seu retorno, para que exista justiça e paz na nossa sociedade, na nossa cidade. Telêmaco traz consigo uma segunda face, que é aquela que não é só aquela da nostalgia, daquele que espera o Pai que retorna, mas a face das novas gerações, que não se limitam a invocar a figura do Pai, mas aquela de colocar-se em viagem. Esse colocar-se em movimento, esse sair, como expliquei, Telêmaco sai, depois de esperar por tanto tempo que o Pai não vem, ele próprio organiza uma expedição e vai à cidade de Milo, Esparta, consulta os antigos companheiros do Pai, se tem alguma informação sobre a figura do próprio Pai. Telêmaco deve fazer então, representar a figura do Pai na ausência do Pai. Deve ser o Pai, deve ser ele a lei, a ordem, a disciplina, e deve empreender a mesma viagem que empreende o Pai. É nesse sair de Telêmaco que prefigura-se também a vinda do Pai. Se Telêmaco tivesse se limitado a esperar o Pai não retornaria. Então, o Telêmaco sai, vai ao encontro do Pai, vai procurar pelo Pai. O colocar-se em movimento do Filho que permite o colocar-se em movimento do Pai. Esse colocar-se em movimento do Filho é uma viagem que, como Homero nos lembra, uma viagem perigosa, porque Telêmaco, saindo da pequena cidade de Ítaca, cai na emboscada colocada pelos pretendentes da mãe para que matem o herdeiro, que nesse caso é Telêmaco, o herdeiro que está a colocar-lhes dificuldade de eles esbanjarem toda a riqueza da cidade ou do palácio real. Então os pretendentes organizam um atentado que devia matar o próprio Telêmaco. Para dizermos também que os telêmacos das nossas casas, escolas, das nossas igrejas, precisam encontrar-se consigo mesmo e enfrentar os próprios fantasmas e os próprios desafios. Os telêmacos das nossas casas, nossas escolas, das nossas igrejas, precisam sair do próprio conforto e irem encontrar as próprias dificuldades, os próprios problemas. A vida de viagem não é fácil, tem sempre dificuldades, são caminhos sinuosos. Então, essa viagem é, no fundo, a viagem da herança. Não existe geração que herde alguma coisa se não tenha que empreender esta viagem. É preciso viajarmos para a nossa tradição, é preciso viajarmos para as leis dos nossos pais, é preciso viajarmos para a história dos nossos pais, se a queremos fazer nossa pessoal, e da nossa conquista mandamos esta tradição para a geração que vem. Que Telêmaco deve realizar em primeira pessoa, como todos os herdeiros. Uma viagem que Telêmaco realiza em primeira pessoa, como qualquer herdeiro, mesmo aqueles que estão lá na nossa casa, na nossa escola, na nossa igreja, eles precisam empreender a própria viagem, a própria expedição, para que sejam verdadeiros herdeiros. A Bíblia é um desses lugares onde enfatiza esta saída. Por exemplo, no livro do Gênesis, Abraão é chamado a sair da própria terra. Deixa tua terra, teu mundo, tua família e vai para a terra que eu te enviar, diz Deus a Abraão. José é vendido pelos próprios irmãos para que chegue até o Egito. O povo de Israel viaja 40 dias e 40 noites em direção à terra prometida. O próprio Jesus, ele nos diz que se o grão não cair à terra, não morrer, fica só. Então, somos chamados a empreendermos esta viagem de conquista do nosso próprio mundo, da nossa felicidade, da vida que vem. Agora escutaremos, depois do Advento, escutaremos no Natal o tema dos Reis Magos, que precisam viajar
guiados pela estrela até o lugar onde está o Manuel. Então as viagens são sempre metáforas do caminhar da nossa vida, digamos assim, em direção à felicidade. Por isso, entre os três personagens aqui da mitologia grega citados hoje por nós, neste complexo de Telêmaco em confronto com Narciso e Édipo, nós preferimos de falar do complexo de Telêmaco como metáfora, digamos assim, da nossa vida, da educação dos nossos filhos.